eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo de número 13. E hoje nós vamos falar sobre a segunda tentação do nosso Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo de número 13. Lucas 4, de 1 a 13. Vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia ou ligarem, né? Hoje com o celular, às vezes tem que estar ligando a Bíblia. Nós estaremos fazendo então a leitura deste texto. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás cultos. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Vamos orar mais uma vez? Bendito e soberano Deus, eis-nos ante a tua linda, poderosa, majestosa palavra, digna de todo louvor e adoração, que na simples leitura, através do poder do teu Santo Espírito, comunica vida aos nossos corações. Mas nós queremos que o Senhor aprofunde esse entendimento e esse conhecimento, para que possamos crescer na santidade, na dedicação ao Senhor, crescer na segurança e na confiança salvífica do teu ato naquela cruz tão horrenda. Que o Senhor aplique então esta verdade ao nosso coração, que as nossas mentes estejam ativas, totalmente cativas à tua palavra e à tua verdade, possamos aprender do Senhor mais uma vez, para louvor, glória e honra de ti mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando nós apresentamos a primeira tentação de Jesus, nós afirmamos que Jesus está consciente da sua missão e da sua capacitação pelo poder do Espírito Santo para realizar esta tarefa. Ele sabe que foi dotado com poderes especiais, porque a base das tentações que são apresentadas ao Senhor não poderiam ser tentações para um homem comum, deveria de ser algo sobre alguém com um dote, com uma qualificação, com um dom especial. Para nós jamais seria a tentação converter pedras em pães. A gente não tem essa força, a gente não tem esse poder. Saltar de um pináculo do templo, da ponta do pico do templo, são coisas impossíveis para nós. Então isso não converteria de forma alguma em tentações para as nossas vidas. Contudo, para o Senhor, que é capacitado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus encarnado, que sabe da sua missão, conhece a realidade, essas tentações se tornam verdadeiramente reais. São tentações que só podem então apresentar-se a alguém realmente dotado com uma capacitação e com uma visão totalmente diferenciada daquela que nós comumente temos. Porém, quando nós nos deparamos com a segunda tentação, há algo que nós devemos de pensar e questionar. Até que ponto a proposta de Satanás é de fato uma verdadeira tentação para o nosso Senhor Jesus? Este questionamento ele tem desafiado ao longo da história teólogos de várias linhas.
Os liberais tentam apresentar as tentações afirmando a incapacidade do próprio Senhor em se ver como Messias bíblico, como aquele que tem como propósito salvar o pecador pisando a cabeça da serpente. Segundo esses teólogos, para que Jesus fosse realmente tentado, ele deveria de ser totalmente ignorante quanto à realidade deste ser maligno, não o vendo como ele verdadeiramente é, falso, mentiroso e enganador. O Jesus histórico, o Jesus que é apresentado pela visão dos liberais, pela essa mente, é tão somente um homem sem qualquer prerrogativa divina. Contudo, o que esses teólogos ignoram é o fato de que, por diversas vezes, os evangelhos relatam a própria onisciência de Jesus, ao afirmar que ele conhecia a mente e as intenções dos homens. Tal fato, então, revela que Jesus ele está consciente de suas prerrogativas divinas, mas ainda não responde à pergunta. Então nós temos os teólogos neopentecostais. Eles têm afirmado que Jesus, mesmo sendo 100% Deus, abriu mão da prerrogativa divina para ser verdadeiramente tentado por Satanás. Ou seja, neste exato momento em que se encontra frente a frente com Satanás, ele se faz totalmente ignorante, desconhecedor do poder, da força e da realidade de Satanás. No entanto, esta teoria é totalmente incabível diante da própria realidade da tentação. Porque se Jesus estivesse desconhecendo a sua capacitação, a sua divindade, o seu chamado e a capacitação do próprio poder de Deus sobre sua vida, ele não poderia ter dado as respostas que ele deu às tentações que vieram. Jesus sabia quem Satanás era e sabia das artimanhas que Satanás usava, sabia como lidar com essas questões e sabia o quão poderoso ele era diante destas tentações, através da graça e do poder do próprio Senhor sobre a sua vida. Ainda não responde a esse questionamento. Os teólogos pentecostais afirmam que Jesus sabia e conhecia o poder de Satanás, que há uma ordem ou um submundo no qual Satanás se torna senhor absoluto, governando e reinando sobre os pecadores. Entretanto, esta visão dada a Satanás o qualifica quase que como um semideus ou um deus deste mundo, e contraria a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, porque toda a palavra de Deus aponta que existe um único Senhor soberano, o único Deus verdadeiro, o único que detém todo o poder, e este governa absolutamente todas as coisas. Ele é o Senhor Deus Criador, o Deus Trino. Diante dessas três teologias, dessas três teorias teológicas, que podem ser aqui percebidas como descartáveis, como falhas, então permanece ainda essa pergunta: até que ponto essa segunda tentação foi profunda, real e difícil para o nosso Senhor Jesus? É capaz de que nesta hora, na cabeça de vocês, esteja surgindo a pergunta: onde o pastor quer chegar com isso? Simples, meu querido. A segunda tentação registrada aqui por Lucas não passa de um embuste, de uma mentira proferida por Satanás. Observem as palavras do próprio inimigo de nossas almas, conforme registra em Lucas 4, versículos 5 ao versículo de número 7. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ora, meus amados, em toda a Bíblia, como eu havia dito, de Gênesis a Apocalipse, temos a revelação absoluta de que aquele que unicamente reina, governa, rege o mundo é o Senhor nosso Deus. É o Criador quem realmente detém o poder, detém o controle do universo, que escreve a história, que levanta e depõe reinos. É o Senhor quem está no controle.
E nós não encontramos em nenhuma parte das Sagradas Escrituras alguma afirmação ao qual vai dizer que Deus dá esta autoridade, transfere esta autoridade para Satanás. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que Satanás tem qualquer glória que seja, qualquer poder que seja sobre os reinos. Aliás, o próprio Senhor Jesus declara na grande comissão que a Ele, e somente a Ele, é dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Todas as referências que vão apresentar Satanás como o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, 2, ou o Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4, e outras como Efésios 6, 2, 1 João 5, 19, e a própria passagem que nós estamos discutindo aqui, na qual o adversário a si mesmo se descreve como legítimo dono e governador de tudo, apenas demonstram que Satanás tem uma influência poderosa para o mal na vida das pessoas que vivem sob a escravidão do pecado. Ele não é dono, ele não tem poder, ele tem uma influência. Até certo ponto, ele influencia a vida dessas pessoas. E nós podemos perceber, por exemplo, na história de Jó, que Satanás jamais poderia ter tocado a vida de Jó sem que Deus o havia permitido. Então ele não tem esse poder, ele não tem essa capacidade. As referências não falam ou dão provas de que Satanás seja dono ou governante máximo das nações, com direito a dispor delas e das suas riquezas como bem quiser, para fazer do jeito que ele quer, de modo que o próprio Cristo, pelo menos aqui nesta atual realidade, tenha que ocupar um lugar inferior a ele. Na realidade, é exatamente o oposto. A palavra de Deus, como Gênesis 3:15, Salmo 2, Mateus 11, 27, 28, 18, Romanos 16, 20, Efésios 1, 20 a 23, Colossenses 2, 15, Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, 4 e 10, todos esses textos e muitos outros mostram exatamente o oposto, que o verdadeiro Senhor, aquele que tem todo o poder, é o Senhor Jesus. Sim, meus amados, Satanás aqui apresenta ao Senhor Jesus uma mentira, como é tipo dele, da sua própria existência e do seu próprio ser maligno. Ele jamais foi dono e governante absoluto de qualquer coisa neste mundo, ou em qualquer outro. É Deus quem reina e sempre reinará sobre o universo. Então, eis a grande questão. Se esta é a realidade revelada, apontada, descrita, afirmada, testada, comprovada pelas Sagradas Escrituras, então como que nós podemos entender que Jesus, tendo conhecimento disso, tendo conhecimento da sua missão, sabendo quem é o Pai a quem ele serve, tendo conhecimento inclusive da sua divindade, poderia ser realmente tentado por essa proposta? Entende agora o que os teólogos ficam questionando e tentando avaliar para descobrir se de fato foi uma tentação verdadeira, real, ou se foi algo fácil pelo qual Jesus passa? Como nós temos aprendido e falado nesses dias, de fato é uma tentação real. À primeira vista, poderia parecer que essa tentação não teve caráter de tentação para Cristo Jesus, porque o Senhor sabia que o diabo estava mentindo. Sabia que esse príncipe do mal não tinha reinos encantadores para dar. Sem dúvida, Jesus sabia que mesmo que Satanás possuísse estes reinos, jamais cumpriria a sua promessa, porque ele é o enganador e é o pai da mentira. Então, em que sentido podemos dizer que esse ataque satânico era realmente uma tentação para a vida do nosso Senhor? Bom, queridos, embora a forma particular em que a proposta foi feita, nada nela continha que despertasse confiança de mente e de coração do nosso próprio Salvador. Mas a grande questão é que a sugestão implícita de tentar obter a coroa sem suportar a cruz
era capaz de fomentar uma amarga luta em seu próprio íntimo. Vejam, meus amados, o que realmente foi tentador para o Senhor Jesus foi o fato de que ele sabia de que teria que enfrentar no final da sua jornada, ao cabo do seu ministério terreno, a sua trágica morte de cruz. Para que ele fosse o redentor, para que ele pagasse o preço, para que ele cumprisse o papel do segundo Adão, ele deveria de morrer de forma horrenda. E pensar em livrar-se do sofrimento, da tortura, da humilhação, da ignomia, do opróbrio da cruz. Esta é a verdadeira tentação para o nosso Mestre, para o nosso Senhor. Observe que a oração que Jesus faz no Getsemane, por 3 vezes ele clama ao Pai a possibilidade de evitar a cruz. Se possível, passa de mim esse cálice. Então o que o diabo propõe, apesar de ser uma mentira, ao seu ouvido é uma possibilidade de evitar a cruz, de passar por essa situação. Aliás, Lucas, mais à frente, no capítulo 12, versículo 50, vai registrar uma declaração do nosso Senhor, na qual ele diz: tenho, porém, um batismo que hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Observe que o próprio Senhor Jesus está consciente da sua ida à cruz, e que isso angustia a sua alma. Pesa sobre ele a ideia do próprio sofrimento e tudo aquilo que viesse a acontecer. Então, embora Satanás, este pai da mentira, apresentasse uma proposta mentirosa, a ideia de poder se livrar do dor e do sofrimento torna-se algo tentador para o Senhor Jesus. Quem entre nós, qual homem, não deseja viver uma vida de paz e de alegria constante? Quem, em sã consciência, não gostaria de poder evitar toda dor e todo o sofrimento? Lembremos que o Senhor Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele é o segundo Adão, ele é 100% homem. E apesar dele ser perfeito e santo, sem jamais haver pecado, os mesmos sentimentos e medos que habitam em nós, habitam nele. As mesmas fraquezas que são nossas, são fraquezas dele. Então esta é a grande questão. É isso que de fato está acuando o Senhor, que está amargurando, que está enchendo o seu coração, que está colocando temor diante dos seus olhos. Não é a proposta de Satanás, mas é aquilo que por trás dessa proposta se revela. Não abandonar a sua missão significa chegar ao final da sua jornada à ignomia da cruz. Esta é a verdade. Por isso que essa se torna uma tentação real e verdadeira para o Senhor. Aliás, quando o Senhor Jesus está a caminho do Getsemane, ele declara: minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. Então, imagine, meus queridos, nós não podemos mensurar esta grande agonia que o Senhor Jesus enfrenta, mas nós podemos tentar imaginar como esse final de sua jornada terrena é algo complicado. Nós não sabemos quando foi que o nosso Senhor Jesus passou a ter consciência da sua própria missão, de todo o propósito e caminho de Deus para o desígnio da sua própria vida. Porém, não há como negar, através de tudo que nós vimos até aqui, sobre o seu nascimento, a sua infância, o início do seu próprio ministério, de que Jesus está consciente de fatos, está consciente da sua realidade, está consciente da sua missão, está consciente da sua jornada. Então, você consegue imaginar essa dura realidade do nosso Mestre? Pelo menos durante esses 3 últimos anos, ele carrega este fardo sobre si. O vemos compartilhar a sua missão aos seus discípulos, que nada entendem, pelo menos
neste período que antecede ao próprio acontecimento. Jesus caminha só. Em sua jornada, carrega a certeza de que enfrentará a cruz, o madeiro, a terrível morte expiatória, tornando-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ninguém o compreende. Ninguém aqui na terra o entende. Quando Jesus está a explicar a sua missão, a dizer que ele precisava de padecer, o diabo novamente se apresenta com ele, não com a mentira, dizendo que ele deveria de curvar-se diante dele, mas dessa vez dizendo, você não precisa de passar por isso. Na voz de um dos seus apóstolos mais queridos, o Pedro. O próprio Pedro diz para ele, Senhor, não pense isso de você. E é preciso que o próprio Senhor Jesus o repreenda. Arreda de mim, Satanás. Aqui, nesta tentação, isso agora vai se tornar ainda mais real e mais poderoso do que aquela vez em que Satanás usa Pedro como seu agente para tentá-lo. Isto porque aqui há algo mais intenso, há algo mais terrível, há algo mais angustiante. E aqui só não se torna pior do que o derradeiro momento que antecede a cruz. Porque aqui o nosso Senhor Jesus tem fome, está fraco, castigado pelo sol, pela poeira, diante daquelas pedras terríveis, cortantes, neste deserto escaldante durante o dia e gélido durante a noite, deserto corretamente chamado de a desolação, tendo que suportar apenas uma amostra daquilo que o aguardava no final da sua jornada, num futuro mais próximo. Então, tais palavras, ainda que mentirosas, tornam-se ciladas reais e fortes tentações ao nosso Senhor. Ah, meus amados irmãos, novamente eu afirmo a cada um de nós não devemos brincar com Satanás, não devemos nos enganar contra o seu intento maligno de querer distorcer a realidade. Ele sabe como se aproximar e como usar verdadeiramente as suas armas recheadas de mentira para nos tentar, para querer nos fazer fraquejar. Muitos de nós têm caído nesta artimanha, têm se deixado enganar pela proposta fácil, agradável, sem dificuldade, sem tribulações, prometidas por este ardiloso inimigo. Quem nunca ouviu, ou mesmo pensou, ou falou, em um determinado momento de grande luta e dificuldade e angústia, antes de eu me render a Cristo, as coisas não eram assim. Quem nunca pensou em um determinado momento da sua dificuldade, como a Israel caminhando pelo deserto em direção a Canaã, ah, meus tempos em que eu comia as cebolas e os alhos do Egito. Quem entre nós não se deparou com a realidade de que em determinado momento venhamos a pensar, depois que eu me tornei cristão, como as coisas se intensificaram, como ficou difícil a vida, como se de fato agora esse momento em que nós temos buscado a vida de conformidade com a palavra de Deus, esses sofrimentos fossem únicos, como se nunca tivéssemos enfrentado qualquer luta, ou como se o mundo não enfrentasse qualquer luta, ou qualquer dor, ou qualquer dificuldade. Ainda que de fato, por alguns momentos, por conta da palavra e da vivência da palavra, essas dores se tornam mais intensas, o mundo é um local de dor e sofrimento. Não existe ser humano que passe por essa terra sem passar por lutas. Não existe ser humano que passe por essa terra sem passar por perdas, por enganos, por traições, por mentiras. O mundo é assim. Não é feito só de coisas boas e agradáveis. Nós nos esquecemos, ou às vezes deixamos ofuscar as nossas vidas em relação ao verdadeiro prêmio, para a verdadeira vitória
que nos aguarda ao final da nossa jornada. E olhando então para o momento da dificuldade, da crise, do problema, Satanás sopra em nossos ouvidos. Se você não fosse crente, não seria assim. Por que aguentar esse casamento? Qual o objetivo de tudo isso? Por que você não arruma um amante? Por que você não chuta o balde? Olha lá, fulano, vivendo feliz da vida. Jovem, por que manter-se puro até o casamento? Na faculdade, todo mundo vão para as festas e numa orgia única se divertem. Por que não se embriagar com as drogas, com o álcool? Por que não se deixar levar pela vaidade do mundo? Pela alegria falsa e fútil que se aparece aí. Muitas vezes, quando nós temos que enfrentar os nossos próprios medos, quando temos que enfrentar os nossos próprios temores, quando enfrentamos a nossa própria carne, Satanás solta a sua vozinha lá no fundo e diz: você não merece isso. Você precisa de ser feliz. Chuta o pau da barraca, dá a volta, ri das coisas, larga tudo isso. Experimenta algo novo. Ou às vezes, vem na voz da pessoa mais querida, do ente mais próximo, mais amado que nós temos, como foi no caso de Jó. Por que você ainda se apega a esse teu Deus? Nega ele e morra. É as palavras da sua amada esposa, no momento de maior dor e agonia que este homem sofre. É claro que ela estava sofrendo, mas é claro que essas palavras são palavras insanas de alguém que ouve as mentiras de Satanás. Entendem, meus amados? A segunda tentação apresentada por Satanás se torna verdadeiramente real para Jesus, porque ele sabe o preço que é preciso pagar para cumprir a vontade do Pai. Essa mesma tentação, ela é real em nossas vidas, como temos que enfrentar lutas, angústias, sofrimentos por causa do Evangelho de Cristo. Porque escolhemos obedecer a palavra. Isso significa que todos nós já fomos, estamos ou seremos tentados por esse ardiloso inimigo. Nessa mesma tática, Satanás não descansa, ele não dorme, ele não brinca. Satanás quer destruir, matar e roubar a nossa paz com o Senhor. Será que você, meu amado, por um acaso, não tem cedido a estas pressões do inimigo? E não tem ouvido a sua mentira? Cuidado, porque pode ser tarde demais quando você se acordar de que tudo que foi prometido neste mundo é um ledo engano. É um terrível engano e uma terrível mentira. Não existe pote de ouro no final do arco-íris. Mas muitas vezes, quando nós somos confrontados com a verdade da palavra e com o sofrimento que ele pode surgir sobre nossas vidas, tendemos a olhar para o arco-íris e correr atrás desta utopia, desta ilusão, achando que haverá riquezas nessa jornada sem fim. Jesus resistiu. Jesus vence novamente essa terrível tentação. Qual é a arma usada pelo Senhor para afastar a tentação da sua vida? Versículo de número 8 nos diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás cultos. Satanás recebe a resposta merecida, meus queridos. Jesus vence a segunda tentação com a palavra de Deus. Embora as palavras aqui registradas
Não seja uma tradução precisa de qualquer passagem em particular, seja no hebraico, seja na tradução grega, na Septuaginta do Antigo Testamento, elas estão em completa harmonia com o sentido dos textos bíblicos, que declaram: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Esta resposta do Senhor Jesus, ainda que não de forma literal, ainda que não de forma citada das Escrituras, ela traz a mente, ela traz o entendimento, ela traz o conhecimento, a verdade por trás de Deuteronômio 6, versículo 13, onde nós percebemos que não há outro local, não há outra situação, e não há outro a quem nós devemos de nos curvar para adorar. Jesus vence a tentação, declarando para Satanás qual é o papel, qual é o fim principal do homem, qual é o motivo pelo qual nós fomos criados. Porque nós somos criados para adorar o Senhor. Nenhum outro é digno do nosso culto, nenhum outro é digno do nosso louvor, da nossa adoração. É significativo entender a palavra que é traduzida por culto, a qual está sendo referida aqui pelo Senhor. É latrel, e significa serviço sacerdotal, ou seja, uma vida de dedicação total e integral ao Senhor em seu tempo. Neste caso específico aqui, a ideia de templo não se refere à construção física, mas ao nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, versículo 19. Nós aqui somos chamados à adoração, ao serviço de adoração a Deus, porque é para isso que nós somos criados. E é esta a declaração de Jesus para com Satanás: só a Ele eu servirei, só a Ele eu me prostrarei, só a Ele eu cultuarei, porque eu existo para este fim. Existo para esta realidade. Essa adoração se dá em todas as esferas da nossa vida, meu querido, em todos os estágios, em cada segmento, em cada momento que nós vivemos. Você não pode servir a Deus, você não pode verdadeiramente adorá-lo, a não ser que isso seja integralmente, a não ser que isso seja com todo o seu ser, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Não há outra forma de servir ao Senhor. Aliás, a liturgia do nosso culto reflete essa liturgia da nossa vida. A cada momento e cada instante, seja na nossa casa, no nosso trabalho, lazer, na rua, na escola, ou mesmo aqui no templo, cada uma das partes que compõem essa nossa liturgia faz parte da realidade a qual devemos de levar para fora e viver lá fora. Iniciamos com a adoração e exaltação a Deus, que é o reconhecimento da existência e da constante presença de Deus. Chegamos aqui e percebemos isso, mas isso deve ser percebido em todo lugar e em toda a vida. Deus se faz presente em tudo. Então eu tenho que ter essa consciência constante. Tendo consciência de que Deus é real, de que Ele vive, de que eu estou em Sua presença, sou levado à contrição e confissão, a certeza de que Ele está me vendo todo o tempo, conhecendo não apenas os meus atos, como também os meus pensamentos. Eu sou levado a entender que preciso de reconhecer que sou falho, que sou pecador, e que careço da Sua graça e do Seu perdão. Tendo encontrado o perdão do nosso Senhor, percebendo ao redor da onde eu estou, as pessoas a quem eu convivo, seja na escola, no trabalho ou na minha casa, eu percebo que muitos ainda estão cegos e em trevas, e então é um momento de intercessão. Muitos estão sofrendo e carecem da graça de Deus, e em gratidão, então, eu intercedo. E em gratidão, então, eu falo, eu anuncio este amor. É um momento de intercessão. Tendo em continuidade a tudo isso, no caminhar da minha jornada diária,
eu percebo que é o Senhor quem me sustenta. Que se eu levanto pela manhã, se eu estou estudando, trabalhando, ou mesmo se eu me encontro acamado, desempregado, ou em sofrimentos, é Deus quem tem provido a minha vida. É Ele quem tem me sustentado. Então, eu o oferto, eu devolvo em reconhecimento a sua manutenção para comigo. E por fim, vem o momento da pregação. É o momento em que paramos para ouvir a Deus e a confiar que temos no Senhor um guia perfeito para as nossas vidas. Independente das circunstâncias que atravessamos ou passamos, a palavra viva, verdadeira e eficaz do Senhor é a minha fortaleza, é a minha direção, é o meu guia eterno. Percebe, queridos? Quando Jesus, então, responde a Satanás, ele não está dizendo simplesmente que eu devo de ter um ato litúrgico semanal, que eu devo de ir ao culto no domingo, fazer as minhas orações, as minhas devoções, entregar o meu dízimo e ouvir a mensagem, mas que eu devo de transportar tudo isso para o meu dia a dia, para a minha vida como um todo. Aliás, Pedro deixa isso bem claro quando ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Latreu é o ato do sacerdote em servir a Deus. Somos sacerdotes, somos latreu, temos a obrigação do latreu, da latria, do culto diário, do culto constante a este Deus. Esta segunda tentação, ela é mais abrangente do que podemos imaginar. Ela é mais terrível, mais perigosa e muito mais sutil do que geralmente nós percebemos. Ela afeta a nossa vida como um todo. Ela afeta a nossa percepção do hoje e do amanhã. Aqueles que cedem aos apelos, deixando de ver Deus como Senhor absoluto, como a providência da própria vida, caem nessa mentira. Aqueles que ouvem esta mentira de Satanás de que o mundo é melhor, deixam de cultuar ao Senhor em verdade. E às vezes, queridos, nessa ardilosa ação satânica, neste engodo do inimigo, por conta da nossa natureza pecaminosa, que Jesus não tinha, por conta da nossa carência, por conta do pecado, nossa inclinação para o mal, muitas vezes nós não nos apercebemos disso. E nós criamos uma dicotomia, da qual, no meu trabalho, eu sou do mundo. Na minha escola, eu sou do mundo. Com meus colegas lá de fora, sou como eles. Mas aqui dentro, eu cultuo a Deus. Quantos são os jovens, os pais, quantos são as nossas irmãs, os nossos irmãos, que têm tentado viver um pé aqui e um pé ali, tentado conciliar as duas coisas para evitar o sofrimento promovido pela obediência a Deus, para evitar ser chacoteado pelos colegas na escola, para ser visto como estranho, ainda mais neste mundo globalizado que nós temos, nesta busca pelo prazer e pela fútil alegria a qual vive o mundo. Quantos adolescentes têm negado a sua fé para simplesmente não serem vistos como estranhos no seu grupo? Lá na escola, junto aos amigos,
Às vezes o seu coração até pesa e diz: eu como crente não deveria de fazê-lo, mas se eu não fizer, o que eles vão pensar de mim? Ou na faculdade, quantos jovens não têm cedido para evitar piadinhas, bullying, menosprezos? Esta semana eu estava vendo um vídeo que eu fiquei assim impressionado. A ministra Damares, não sei se vocês viram esse vídeo, ela sendo humilhada por um parlamentar, usando a sua história de vida como cristã, do que ela conta de como Deus falou com ela quando criança, para menosprezar a fé, usando o seu direito de parlamentar para poder chacotear, para brincar, para afrontar a ministra. O que aconteceu lá acontece com a gente o tempo todo na rua. Vira e mexe tem um brincando com a nossa fé, e muitas vezes, para evitar essa brincadeira, essa afronta, sabe o que nós fazemos? Cedemos. Para que passar por isso? É a voz de Satanás no nosso ouvido. Para que enfrentar isso? Para que vivenciar isso? O que vale é o que está aqui dentro. Não, queridos. O que vale é o fruto que você produz como árvore do Senhor. O que vale é a sua realidade expressa de forma explícita para todos. O que vale é a sua declaração: eu sou cristão. O que vale é a sua declaração: eu sirvo a Cristo. O que vale é a sua declaração: eu sofro e morro por Ele. É isso que vale. O seu interior secreto é engano e mentira, para cair na cilada de Satanás. O seu interior e secreto só é verdadeira fé no Salvador quando ela rompe a barreira do silêncio, quando é afrontada para declarar: assim diz o Senhor. Aí sim, você está mostrando que de fato pertence ao Senhor nosso Deus. O que aprendemos aqui nesta noite? Aprendemos que, apesar de ser mentirosa a proposta de Satanás, ela ainda assim foi terrível e agonizante para o Senhor, porque ela implica mexer com a sua vida terrena e o seu sofrimento, tentando trazer alívio falso. Aprendemos que o Senhor vence esta tentação através da palavra, mas não apenas a palavra lida e declarada, mas a palavra vivida. O Senhor a tem como seu lema, como a sua insígnia: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. João 4:34. Também nós podemos vencer a tentação com a mesma arma, vivendo esta palavra, tendo isto como nossa insígnia, com a nossa realidade. Só a Deus eu cultuo, só diante dele eu me curvo, só a Ele eu verdadeiramente adoro. Jesus veio, querido, e cumpriu a palavra de Deus, e seguiu até o final da sua jornada, e morreu na ignomínia cruz, e morreu nesta fatídica realidade, para que agora eu e você pudéssemos verdadeiramente, em paz, não a paz que o mundo conhece, mas uma paz que excede todo o entendimento, em obediência, em adoração, glorificarmos e cultuarmos o Senhor. Porque é para isso que nós fomos criados. E qualquer outro objetivo da nossa vida, qualquer outro principal ou final objetivo, qualquer outro alvo final sobre nossas vidas, ainda que mais nobre que seja, não é a realidade para cada um de nós. Não é a realidade.
porque nós somos criados para glorificar e viver para louvor, honra e adoração ao Senhor. Então, meu querido, não caia em sua artimanha, em sua armadilha. Resista-o em nome de Jesus e viva esta verdadeira vida, entendendo que o que nos guarda é um prêmio muito maior do que qualquer coisa que este mundo tem a oferecer. É a verdadeira vitória, é a única verdadeira e real vitória concedida. É estar com o Senhor, onde nós ouviremos dos seus próprios lábios: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no meu gozo, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Diante de tudo isso que é apresentado, tendo essa tentação como algo terrível, mas como algo pessoal, a pergunta que eu quero encerrar nesta noite para a sua meditação é: qual tem sido a sua postura diante desta tentação? O que você tem escolhido? A mentira de Satanás, da falsa paz, ou a realidade da palavra e do enfrentamento, esperando não aqui, mas na glória, o verdadeiro descanso, o deleite eterno?